Fernanda Manhota já na tela conosco, nossa analista de internacional. Manhota, muito boa tarde para você. O quanto um episódio desse tem um simbolismo marcante, mas o quanto pode significar algum tipo de recrudescimento de um conflito que a gente viu nas imagens, né? Muita neve ali nas ruas de Moscou. À medida que o inverno vai chegando, a Rússia tem adotado muito dessa tentativa de minar a infraestrutura ucraniana para tornar o inverno, que já é severo, mais severo, mas agora atingir um alvo tão importante quanto esse general mostra que a Ucrânia não vai aceitar passivamente essa ofensiva russa recente. Fernanda Manhota, boa tarde. Boa tarde, Yuri, a você, a todos que nos acompanham no 360. Sem dúvida, Yuri, olha, esse episódio, ele traz à tona dois elementos, um bastante prático e o outro, como você disse, simbólico, que demonstra um pouco da estratégia ucraniana. Em primeiro lugar, a gente está falando de uma tentativa objetiva de desmobilização da Rússia pelos ucranianos, então atacando um general, eles minam, de certa maneira, uma cadeia de comando, eles tentam, de alguma forma, desestabilizar a capacidade ofensiva estratégica do país, pelo menos temporariamente, e do ponto de vista simbólico, existe também uma tentativa de desmoralização, né, do governo russo, então mostrando que até na capital, a poucos quilômetros, como dizia o Américo, do centro político de tomada de decisão, onde fica o presidente Putin, existe a capacidade de penetração e, portanto, ninguém na Rússia estaria seguro, né, que é algo importante numa guerra, né, criar o contexto de ameaça permanente e de porosidade. Agora, você tem também razão, Yuri, quando você traz à tona a capacidade de escalada que episódios como esse podem ter. A gente tem assistido uma espécie de dança perigosa entre os dois lados nas últimas semanas, eu diria talvez no último mês. Começou com um ataque massivo organizado pela Rússia contra a Ucrânia. Depois, a resposta ucraniana veio com primeira leva de armamentos ocidentais para fins ofensivos na Rússia, e aí a sequência que a gente conhece, né? O uso do primeiro chamado míssil intercontinental, que depois se revelou não ser exatamente um míssil intercontinental, e de lá para cá, o que nós temos acompanhado é um toma lá da cá, que vai aos pouquinhos mostrando uma disposição agressiva dos dois lados. Aquilo que no começo, no caso ucraniano, se configurava como uma ação meramente defensiva, né? Quer dizer, os ucranianos se defendendo em relação ao ataque da Rússia, agora vai ampliando para também uma série de capacidades ofensivas, não só em algumas cidades, como a gente sabe que tem acontecido do lado russo, né, os ucranianos atacando algumas cidades estratégicas, mas também minando essa inteligência com episódios pontuais como esse que a gente acabou de assistir. Talvez, Yuri, esse seja um mecanismo que do lado ucraniano seja interpretado e visto como uma forma de ganhar condições de barganhar, eventualmente num futuro acordo, numa negociação de cessar-fogo. Quer dizer, eles precisam aumentar a pressão sobre Moscou para ter o que negociar depois, né? Pode ser que isso faça parte de uma estratégia mais ampla. Agora, sem dúvida, para concluir, a gente não pode descartar a possibilidade de que ataques episódicos como esse, muitas vezes até de maneira não intencional, possam levar a um caminho de não retorno. Isso já aconteceu outras vezes em guerras e a gente está como se diariamente brincando com fogo, né, nesse conflito tão complexo, Yuri.